Fala pessoal, bom dia. Hoje estamos aqui no nosso segundo episódio do projeto Memórias Matemáticas. A gente já teve o nosso primeiro episódio com o professor Adonai, foi um episódio muito legal, foi o nosso episódio piloto. Vou deixar no card aí em cima, também na descrição. A gente quer que vocês compartilhem, curtam e comentem para a gente conseguir continuar com esse projeto que está sendo muito legal na universidade. Se inscrevam no canal, tá, pessoal? Tem muitas visualizações lá, a gente já bateu a meta de 350 views, mas somente 28 inscritos. Então muita gente assiste e não se inscreve no canal. Tem que se inscrever também. A gente vai ter muito mais conteúdos aqui pra frente, muito mais professores que vão vir, mas a gente precisa também desse apoio de vocês. E o nosso convidado de hoje é o professor Gabriel. Professor Gabriel, seja bem-vindo ao nosso podcast. A gente está muito feliz mesmo que o senhor tenha topado participar. Esse é um projeto piloto que agora está oficialmente já credenciado na universidade, um projeto de extensão sob coordenação da professora Elisângela e da professora Maria Eugênia. Então, assim, professor, hoje, aqui na UFPR, a gente não consegue mais falar sobre educação matemática sem mencionar o nome Gabriel Santos e Silva. Então, ela chegou rápido. Chegou, assim, foi uma ascensão. A gente briga que o professor dominou aí, agora é só o Gabriel. Né? Assim, não, a gente não quer de forma alguma descredibilizar os outros professores, mas é um mérito seu de chegar em tão pouco tempo, ainda no estágio probatório aqui na universidade, e já assumir tantos projetos, cativar tantos alunos. Né? A gente teve a sorte, eu e o João, de participar, e o Igor também, de participar da sua primeira aula aqui na universidade, né? Que foi, inclusive, no chão desse corredor ao lado. Né? A gente está aqui na sala do professor Gabriel hoje, que é o Leia Mate também. E essa primeira aula foi muito legal, porque eu tenho uma foto dela ainda, de todos nós sentados no chão. Foi meu primeiro dia na universidade, minha primeira aula na universidade. E eu cheguei em casa e falei assim, para minha namorada, falei, cara, a minha primeira aula hoje foi no chão. E foi legal. E foi legal. Foi uma aula. O mais engraçado é que o professor Gabriel realmente passou uma aula. Uma aula. Sim. Ele vai lá, escreva aí, pessoal, uma trilha, não sei o quê, a gente no chão Sim. escrevendo ali. Por algum motivo, o senhor não tinha acesso à sala. E aí essa aula aconteceu. E foi incrível. Assim, foi... Inclusive, logo depois eu entrei nos projetos de voluntariado acadêmico junto com o senhor. Mas antes da gente entrar nesses tópicos, eu quero que o senhor comente um pouco assim, como foi essa chegada à universidade, como foi dar essa primeira aula fora de uma sala de aula e como foi essa sua ascensão, assim, como que o senhor enxerga esse processo do início até agora de maneira um pouco mais geral. Tá certo. Então, primeiro, eu queria dizer que eu estou honrado de estar aqui. Eu fiquei bastante feliz com o convite. Ainda mais aqui nessa sala que eu gosto tanto, né? Com muitas histórias, muitas memórias. Então, obrigado mais uma vez por terem me chamado. E aí, assim, a minha vinda para cá foi uma vinda muito difícil, mas muito alegre. Eu sempre gostei muito de Curitiba, é uma cidade que eu tenho um carinho, assim, gigantesco. Eu vinha 4, 5 vezes por ano para Curitiba, para turistar, para conhecer as coisas, para visitar lugares, para rever as coisas e as pessoas. Então sempre foi uma cidade que eu sempre tive muito carinho. E a primeira vez que eu vim, eu entrei no prédio histórico, fui conhecer as salas de aula e eu olhei uma sala de aula e falei, caramba, imagina se um dia eu dou aula aqui. E aí eu parei e falei, não, aqui só dão aulas grandes, né? Maria Tereza, Carlos Viana, eram as pessoas que eu conhecia, né? E aí desanimei da ideia, mas ficou aquilo no meu coração, né? E eu sempre quis construir carreira em Londrina, sempre quis continuar os estudos, o trabalho na universidade onde eu fiz os meus estudos. Então eu sempre achei que o meu futuro seria lá. Mas as coisas e as situações, a pandemia, foram fazendo com que esse sonho fosse sendo adiado e concurso não abria. Até que pensei, bom, preciso ampliar meu leque de possibilidades. E quando eu disse eu preciso ampliar meu leque de possibilidades, abri o concurso na UFPR. Falei, pô, imagina se sou eu, né? A concorrência é grande, mas eu não tenho nada a perder. Na época eu estava trabalhando no IFPR, né, no Instituto Federal, já estava concursado lá em Capanema, estava fazendo uma cooperação técnica com Arapongas, então indo e vindo toda semana era um pouco difícil, né? Mas, enfim, falei, vou tentar esse concurso, né? Vai que eu possa estar entre Maria Terezas e Carlos Vianas, né? E aí fiz o concurso, deu certo, passei, foi uma honra.
Por incrível que pareça, foram exatos 6 anos depois. Então, na mesma semana que eu conheci o prédio histórico, eu passei no concurso. Isso é uma coincidência, assim, que mostra que as coisas estão ligadas de alguma forma, né? E vim para cá muito empolgado, com vontade de fazer a diferença, com vontade de honrar essa vaga, assim, porque no meu concurso tinham muitas pessoas boas, tinham muitas pessoas com uma trajetória bonita de educação matemática, uma história bonita de educação matemática, e eu venho para cá para trabalhar com Helenilton, com Elisângela, Cifuentes, com os outros colegas da matemática. São pessoas que têm aí uma trajetória fantástica, né? E fizeram muito pela UFPR. Então eu pensei, eu preciso honrar esse lugar que eu estou ocupando, né? Preciso fazer bonito. E vim para cá, uma coisa assim, né? Que a gente sai de casa, sai da cidade que a gente mora. Isso é uma ruptura, isso gera consequências emocionais. Então eu pensei, se eu estou indo, eu vou fazer bem feito, né? E eu, assim, tive o privilégio de poder trabalhar com pessoas fantásticas. Então, tudo que eu construí até agora é porque eu tenho um departamento que acolhe as minhas ideias, que acolhe os meus projetos. Eu tenho colegas que estão fazendo um trabalho fantástico, que estão me dando suporte, o pessoal do programa, o Emerson, que está na expressão gráfica, o pessoal do Rebouças, a Tânia, a Etienne, a Neila. São pessoas que estão construindo um projeto de educação matemática na UFPR, que é um projeto bonito, né? Que é um projeto do qual eu acredito, compro e quero estar junto nessa construção. Então, minha parte eu estou fazendo e a ideia é essa. E aí, sobre a primeira aula, né? Essa foi uma questão terrível, né? Na UEL, a gente tinha um funcionário que abria as portas das salas para gente. E eu achei que isso era padrão de qualquer universidade, né? E eu deixei passar o e-mail que dizia que eu ia ter que ir atrás da chave, né? Então não fui atrás da chave. E aí cheguei aqui e pensei, caramba, minha primeira aula, todo mundo no corredor. Primeiro semestre, sou novo aqui, tem gente que nunca ouviu falar do meu nome, já vou causar essa primeira má impressão. Não, eu vou dar uma aula, né? Então falei, senta todo mundo aí, vamos fazer uma aula diferente. Vamos conversar sobre matrizes, né? E ainda um assunto tão abstrato, tão difícil de se fazer sem uma lousa, sem um ambiente formal. Mas eu acho que isso é um sinal, assim, de que as coisas não precisam ser feitas do jeito que elas já vêm sendo feitas, só porque são feitas do jeito que são, né? Que já vêm sendo feitas. Então, acho que isso foi uma lição para mim, porque no final do dia foi uma boa aula, né? Foi uma aula memorável. Eu também tenho foto, até postei esses dias quando comemorei o fim do meu probatório. É uma aula que me marcou muito. Eu cheguei em casa pensando, caramba, será que vai voltar alguém na sexta-feira, né? E voltou, né? E tinha gente na segunda aula, então deu tudo certo. Mas acho que é isso. Legal, professor. E você falou muito sobre isso, mas a gente tem que entender melhor como é que chegou nisso. Por que matemática, por que educação matemática e por que professor? Por que você chegou nesse caminho, né? O que fez você decidir ir para essa direção? Por que ser professor? Por que ser professor de matemática, né? E como foi essa motivação que te levou até aí? Tá, a trajetória é tortuosa, né? Eu era uma criança que ia bem em matemática. Eu acho que isso é uma marca de muitas pessoas que estão aqui no curso de matemática, então se viam indo bem em matemática na escola. Até aquele ponto que muitas pessoas também passam de ajudar os colegas e começar a pensar, será que eu daria para ser professor de matemática? Então esse era um sonho. Eu tinha 2 sonhos, ser cientista ou ser professor de matemática. Eu achava que cientista era aquele cara que usava jaleco, ficava o dia todo no laboratório olhando as amostras, né, enfim, de qualquer coisa que seja. Sei que existe essa profissão, mas eu me via assim numa visão estereotipada de ciência. Ou como professor de matemática. O tempo foi passando, eu fui tendo gosto por matemática, fui indo bem em matemática na escola. As pessoas me desincentivaram muito, e acho que isso também é um processo que acontece com muitas pessoas, né? Ao ponto de eu dizer para minha professora de matemática que eu queria ser professor de matemática, ela dizer, não faça isso, vai fazer outra coisa da vida, faz uma engenharia, faz contabilidade, faz algum outro curso, que você daí também pode dar aula. Mas eu não queria que aquilo fosse o meu hobby, né? E eu até cogitei ser arquiteto, cogitei ser engenheiro, eu cogitei ser contador, eu cogitei inclusive fazer filosofia,
mas tinha sociologia nas específicas, né? Sociologia não era para mim na época. E aí um dia eu acho que tomei consciência de que o futuro era meu e que se eu não fizesse uma coisa que me fizesse feliz, mas que fizesse feliz outra pessoa, ou que fosse o plano que a minha professora tinha para mim, ou que minha mãe tinha para mim, ou que um colega tinha para mim, eu nunca ia me satisfazer, porque eu tinha que adotar o plano que eu tinha para mim mesmo. Então pensei, bom, vou arriscar e vou fazer o que eu gosto, que é matemática, vou ser professor e vou estudar o que eu quero. Aí, licenciatura ou bacharelado, olhei lá na UEL, tinha essas duas opções. Na UEL, a licenciatura era noturna e o bacharelado era matutino. Eu não podia estudar de manhã, porque eu precisava trabalhar para ajudar no sustento da casa. Então, eu ia fazer licenciatura. Não foi muito uma decisão consciente. Até porque, para mim, eu não sabia ainda muito bem que a licenciatura você ia dar aula na educação básica e o bacharelado você ia estudar matemática para algum dia fazer pesquisa em matemática. Então, eu não conhecia muito bem essa distinção. Para mim, era uma questão mais de trabalho do que de qualquer outra coisa. Na graduação, eu me dava muito bem com a matemática acadêmica. Assim, eu me saí bem no primeiro ano, nos 2 primeiros anos eu me saí muito bem, mas eu precisava trabalhar. Então, vou trabalhar. E aí eu consegui um emprego numa escola. Eu amei ser professor de educação básica, foi uma coisa assim que me mudou completamente como pessoa. Estar numa sala de aula com crianças é uma coisa assim que é transformadora. Tem gente que não gosta, tá tudo bem, mas me transformou de um jeito que eu só queria acabar logo a graduação para ser professor pro resto da minha vida. Que ano você é professor de aula? Eu- Das crianças. Que ano daí? Começo. Que ano da educação básica? Qual ano que você entrou na escola? Então no meu primeiro ano. No meu primeiro ano de graduação eu entrei numa escola. No meu segundo ano eu entrei em outra, que foi a escola que eu estudei. Essa é uma outra coisa que muda muito a gente. Voltar para a escola que a gente estudou, estar na sala dos professores com um ex-professor Sim. e ele ser o seu colega, isso é uma coisa que te muda também. E eu trabalhei, assim, eu cheguei a dar 56 aulas por semana, uma época, fazendo graduação. Era uma coisa, assim, muito puxada. Não tinha tempo nem de fazer a barba. Era terrível, assim. Mas deu tudo certo, né? E aí eu só queria terminar logo a graduação para ser professor. Mas um dia, no terceiro ano da graduação, um professor meu falou, bom, eu fiz licenciatura e fiz mestrado em matemática. E eu pensei, opa, talvez dê certo para mim, né? Vou fazer mestrado em matemática. Aí mudou toda a minha dinâmica. Comprei todos os livros possíveis de análise, fui estudar pra caramba. E gostava de análise. É Da Lula. área de análise. Eu gostava da área de álgebra, mas na UEL não tinha mestrado em matemática pura, tinha na UEM, que era mais perto, em Maringá, e lá era assim, cada ano uma prova. Um ano uma prova de análise, um ano uma prova de álgebra. Então no meu ano ia ser prova de análise, então eu falei, vou rachar de estudar análise, né? E aí estudei assim, muito, muito, muito mesmo, nessa perspectiva de fazer mestrado em matemática pura. Bom, no quarto ano da graduação, toda essa volta para chegar lá na educação matemática. No quarto ano da graduação, até então, só fazendo parênteses, eu era um pouco arrogante, assim. Eu achava que porque eu era um professor de escola e eu estava amando o que eu fazia Era excelente. era excelente. Tava certo. Sabe? Tava certo. O melhor Eu não professor preciso- que tinha em Londrina. Exato. Não, mas não era nessa perspectiva, era na perspectiva de pensar assim, se a minha aula tradicional está dando certo, por que eu preciso de resolução de problemas? Por que eu preciso pensar numa outra perspectiva? Por que eu preciso fazer um outro tipo de prova se está dando certo, se está funcionando, eu gosto das minhas aulas, os meus alunos gostam de mim, tá tudo certo. Tá todo mundo feliz? não Tá tem todo mundo vontade. feliz, exato. Em time que tá ganhando, a gente não muda, né? E aí eu pensava muito nisso. Então, para mim, eu fazia as disciplinas de educação matemática, mas tinha aquela pulga atrás da orelha. Eu ficava desconfiado e não topava muito o que eles tinham a dizer. Até que no quarto ano eu li um texto que, assim, nem é um texto tão bom, tá? Confesso pra você. Mas sabe quando parece que... Eu acho que o professor não acha tão bom, né? Eu acho que nem na Concordo. época. Então, É porque não foi pela qualidade do texto, sabe? Foi uma coisa assim que a ficha caiu.
Sabe quando você tá olhando pro nada, assim, você fala, cara, era isso? Uhum. E eu olhei com aquele texto, eu olhei pra minha trajetória e pensei, eu ia bem em matemática. Eu estava numa turma de 40 alunos, mas eu tô aqui. Muitos outros, no meio do caminho, ficaram, sabe? As pessoas tinham muita dificuldade com matemática, as pessoas, elas penavam mesmo, assim, elas tinham, elas sofreram muito na mão de professores de matemática que tratavam as coisas de forma punitiva, que usavam matemática como ferramenta de poder. E eu pensava, eu cheguei aqui, deu certo para mim, mas quantos outros ficaram para trás? Não que eles tenham, que hoje sejam, tenham perdido oportunidades na vida, que tenham realmente, mas que sofreram, sabe, por um período de tempo ali e que de fato não tiveram contato com uma matemática mais reflexiva, com uma matemática que podia transformar a vida deles. Então, caiu aquela minha ficha e eu falei, caramba, eu acho que eu tô fazendo tudo errado, sabe? E aí entrei nesse dilema. E agora? Eu vou fazer mestrado em matemática, eu vou fazer mestrado em educação matemática. O que eu faço da vida, né? E eu entrei nesse parafuso, assim, nesse problema, assim, na minha cabeça. Até que eu pensei, não, eu tenho um compromisso mesmo, um compromisso que é político, um compromisso que é moral com a escola pública. Se eu acho que de 40, esse sistema tradicional, rígido, punitivo, deu certo para mim, mas não deu certo para muitos outros, eu tenho um compromisso em mudar isso. Assim, eu tenho esse compromisso político em fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu não posso voltar no tempo e fazer a diferença na vida dos meus colegas de sala, mas eu posso fazer a diferença nas pessoas que virão. Então foi ali que a minha história se transformou. Então os livros de análise estão ali ainda na minha estante. Ainda tenho um carinho muito grande pela matemática, ainda gosto muito de vez em quando pegar uma disciplina de matemática, de não trabalhar só com disciplinas da educação matemática especificamente, mas eu tenho esse compromisso que me pega, assim, e até hoje eu quero fazer a diferença. Eu sinto que eu não consigo transformar a educação matemática brasileira, assim, eu vou fazer políticas públicas, vou mudar o sistema avaliativo das escolas, mas eu sei que eu posso estar dentro da sala de aula de alguém. Então alguém foi meu aluno, eu fiz uma diferençazinha na vida dele, ele vai fazer a diferençazinha naquela sala de aula, e ali eu cheguei, mesmo que indiretamente. Então isso é o que me move a ser professor de matemática hoje, a trabalhar com educação matemática, e apesar dessa trajetória ter sido tortuosa, eu tenho muito orgulho dos caminhos que eu passei, porque eles me trouxeram até aqui. É o que você comentou ali, professor, é algo que a gente está experienciando agora, que é a crise do quarto ano de matemática. Acho que é algo bem comum, a gente também passou por essa do quarto ano, tem uma crise completamente, né? Muito, muito legal. De decidir o que faz, né? E eu acho que isso é natural, assim, a gente tem que tomar decisões muito cedo na vida, né? Uhum. Já com 16, 17 anos eu tenho que escolher minha profissão, já com 20, 21 anos eu tenho que escolher que carreira eu vou seguir no mestrado, é uma coisa que no fundo tem uma dimensão de crueldade, mas que faz parte. E a gente sempre tem a possibilidade de mudar de ideia, né? Temos professores aí que fizeram carreira na matemática e que hoje são educadores matemáticos, que fazem pesquisa, e vice-versa. Então, nada está escrito em pedra, né? Tudo a gente pode mudar, né? Bacana. Então, a gente queria entender, daí, assim, ele entrou na universidade, começou aqui as coisas, e daí surgiu o Leamate, né? A gente queria conversar um pouquinho também com o professor, justamente sobre isso. O que é o Leamate para você hoje? Como que tá essas visões do Leamate? Como que surgiu primeiro, né, o Leamate? E o que está acontecendo entre eles aqui? O que é realmente, né? Já faz um jabá também. Apresenta o projeto. Faz seu jabá, sabe que vai ter projetos futuros aí no Leamate, que eu já estou sabendo, que vai ter coisas novas, então se quiser. Ok, então vamos lá, o Leamate. O Leamate é meu Frankenstein, né? Minha obra própria, assim, fui eu que criei, eu que amo. Então, assim, o Leamate, ele surge de dois movimentos. O primeiro movimento é uma sensação de não ter um grupo próprio dentro da universidade. Isso porque eu desde 2008, faço parte do GP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática e Avaliação. Eu tive um período ali que eu tive que sair por conta desse movimento de trabalhar muito, né? Mas eu conheci o GPEMA no final de 2008 e desde então
eu estou participando das Professor atividades. de tema, você estava na graduação ainda ou estava no mestrado? Assim que eu passei no vestibular, eu tinha... Minha mãe tinha uma amiga que era a Regina Buriasco, coordenadora do GPEMA. Então eu fui até a casa dela, ela me apresentou o GPEMA. Careca de vestibular, eu conheci o GPEMA, fui numa defesa de mestrado, 2 defesas de mestrado, e já comecei a participar das atividades. Então eu fui bem novinho, assim, a Regina olhou pra mim e falou, nossa, é um bebê mesmo, né? E até hoje ela me chama de bebê, né? Porque, enfim, né? E aí, então, eu tenho uma relação direta com o GPEMA. Desde a graduação, né? Participei do GPEMA por bastante tempo, voltei quando entrei no mestrado, finzinho da graduação, início do mestrado, voltei para o GPEMA, e ali eu construí a minha carreira acadêmica, vamos dizer assim. Toda a minha pesquisa é relacionada ao GPEMA, com as pessoas do GPEMA, com a Regina, com os orientandos da Regina, com as meninas que agora são as minhas orientandas. Então eu tenho essa relação muito forte. Em 2023, 2021, na verdade, a Regina me chamou para ser vice-coordenador do GPEMA, então eu criei um vínculo muito grande com o grupo. E aí, quando eu passo no concurso aqui, eu me percebo sem um grupo de pesquisa. E aí eu digo, tá, e agora o que eu faço, né? Eu não quero sair do GPEMA, quero continuar colaborando com o grupo, quero continuar sendo vice-coordenador. Mas eu preciso ter raízes na UFPR também. De primeira, eu comecei a participar do GPEM, que é o grupo coordenado pela Elisângela e pelo Emerson, né? É um grupo muito interessante, é um grupo que reúne pessoas de diferentes áreas, pessoas que trabalham com educação financeira, pessoas que trabalham com avaliação, pessoas que trabalham com gênero, enfim, tem discussões muito plurais e que eu vejo que amplia a minha visão de educação matemática. Eu não fico pensando só na avaliação, não que seja pouco, mas me dá uma visão mais geral das coisas, né? Mas ainda assim não é um grupo meu. E aí eu tô nessa crise pensando, beleza, eu preciso criar raízes na UFPR, eu preciso dessa relação direta com a pesquisa na UFPR. E apesar de ter um projeto aqui, eu ainda não tinha um grupo consolidado. E aí nós fomos para um evento, em 2024, na verdade, em Joinville, num evento de história oral. Foi Encontro Brasileiro de História Oral. Eu fui com a Cibele, com a Anne, com a Letícia e com a Laís, que eram as minhas orientandas. 3 de mestrado e a Cibele de iniciação científica. E lá em Joinville, eu observei que o pessoal trabalhava não na perspectiva de grupo de pesquisa, mas na perspectiva de laboratório. Pensei, opa, que interessante, né? Laboratório seria uma boa ideia. Porque o que eles pensam como um laboratório da história oral? É um espaço para fazer entrevistas, é um espaço de arquivo, justamente deu certo, né? A ideia se conectou, né? É um espaço de arquivo, então eles arquivam os vídeos, eles arquivam as textualizações, as entrevistas, os documentos, então o depoente leva fotos antigas, eles arquivam naquele laboratório. Eu pensei, caramba, e se eu fizer um laboratório em que eu possa arquivar produções escritas, em que eu possa arquivar as provas que eu aplico? Porque na casa da minha mãe tem um armário inteiro das coisas da minha tese. Prova em fases, prova com cola, é um armário inteiro. Minha mãe sempre me liga e fala, e aí, quando que você vai tirar essas coisas daqui? Enfim, então... E daí voltou o sonho da criança que queria ser cientista, daí no laboratório... Exatamente. Juntou o útil ao agradável. E aí eu pensei, bom, vamos pensar num laboratório então. Chamei a Anne, a Letícia, a Laís e a Cibele para conversar e falei, eu vou criar um laboratório. Ok, então agora vamos pensar num nome. Pensamos num nome. Agora vamos pensar numa sigla. Todas as siglas ficavam horrorosas. Aí pedi pro chat GPT, horroroso também. E aí a gente chegou em Leamate, né, que não... Faltam umas letrinhas ali, mas que soa bem, né? Soa bem. Tem que ter uma sonoridade. Então, criou-se o Leamate. O que eu não sabia era que o Leamate ia transcender essa coisa de ser só um arquivo, um espaço de arquivo ou uma sala para entrevista. Não é só isso. Não que isso seja pouco, né? Mas ele acaba tendo uma outra dimensão. Então, as minhas orientandas, elas têm que cumprir uma carga horária presencial, não porque são minhas orientandas, mas porque são bolsistas, né? O programa pede para que se cumpra uma carga horária presencial. E elas cumprem aqui. Então, esse espaço virou um espaço de produção de trabalho científico, virou um espaço de socialização de ideias, virou um espaço de discussão, virou um espaço de seminários. Então, a gente faz seminários aqui, a gente faz apresentações de trabalhos.
Enfim, aqui virou Um espaço com café muito bom. um espaço com café muito bom, com Nossa, eu cafeteira. tomei um café ontem aqui, tá. A gente tava Tava aqui, bom. vamos tomar um café com a Andressa e Estou até fazendo perguntei. propaganda desse café, professor. Eu preciso lá, vir pronto. aqui para tomar. Então café. venha para tomar um café Eu com até perguntei convidado. assim, o café é sem açúcar? Daí a Andressa, né, que tava aqui, Aham. né, ela respondeu assim, não, sem açúcar. Sempre. O professor Gabriel só gosta sem açúcar. Exato. Eu falei que se colocar um pingo de açúcar, o Gabriel sair dentro do armário, assim. Aí eu aquele armário, eu falei assim, não vou nem brincar com açúcar aqui. Isso aí pra mim é assim, ó, se quer açúcar, traz de casa. É, Eu não coloco açúcar no meu café. Mas Mas vai café ter daqui é dinheiro gostoso. público investido em açúcar. E então. nunca. Não, mas esse café aqui é uma caixinha que a gente faz do Lea Mate. Próxima vez que você vier tomar um café com a gente, me avisa que eu venho também. Então, aqui virou um espaço de café, virou um espaço de chimarrão, mas que não é só um espaço, um centro acadêmico, não que seja pouco também, mas estou tentando criar uma identidade, né? Que identidade é essa? É uma identidade em que as pessoas estão aqui discutindo seus trabalhos, é uma identidade em que as pessoas estão aqui pensando em coisas, planejando coisas, construindo coisas de pesquisa. Então, essa ideia de cientista mesmo, só que não o cientista de jaleco, olhando para uma amostra, sabe, com cabelos grisalhos, etc. Mas pessoas reais, discutindo suas produções, escrevendo artigo, analisando produção escrita, mas ao mesmo tempo tomando café, dando risada e vivendo o que é a experiência de um trabalho coletivo. A pesquisa, muitas vezes, ela acaba sendo solitária, e isso é um problema, né? Sim. A gente está muito sozinho, eu e o texto, eu e a produção escrita, eu e a prova, e isso faz com que eu não saiba o que você está fazendo, que eu não saiba como dialogar com o que você faz, que a gente não possa aprender um com o outro. Eu estou muito bitolado no meu texto, você está muito bitolado no seu. Então a ideia é que a gente transforme a pesquisa numa coisa solidária, que a gente aprenda um com o outro, que a gente aprenda fazendo juntos, que a gente mude de ideia. Então, vez ou outra, eu estou ali na minha sala trabalhando, vem um áudio de uma orientanda dizendo: ai, prof, estava conversando aqui no Lea Mate com as meninas e pensei em tal coisa para o meu trabalho. O que você acha? Eu falo, meu, que ideia sensacional, que talvez não teria surgido se a gente tivesse eu e o meu computador, eu e a minha prova, né? Então, esse compartilhamento de ideias é o que move o nosso grupo aqui do Lea Mate. E é interessante falar, professor, que assim, pelo menos quase todas as vezes que eu passo por aqui, sempre tem alguém aqui. Então é um Sempre. espaço que não fica vazio. Exato. E às vezes parece que não tem ninguém, mas porque o pessoal tá estudando. Às vezes o pessoal tá concentrado aqui, você passa, tá meio vazio, mas tá com a luz ligada, sabe? Alguém tá lendo lá, Exatamente. alguma coisa. Um cheirinho de café ali. Exato. Então, assim, essa é a muito ideia. legal. Você sempre vê esse espaço aqui usado, né? A gente tem vários espaços, assim, em universidades públicas e em espaços públicos também, que eles não são usados. Eu trabalho em uma escola hoje e, por sorte, o diretor dessa escola, ele tem uma ideia um pouco mais de ocupar espaços, de você utilizar, das crianças usarem, mas a gente sabe que tem pessoas que não. Que tem pessoas que falam, não, ó, o espaço ele é restrito para um grupo seleto de pessoas. É sala de aula. Essa aqui são salas de aula, a gente não pode abrir mão de uma sala dessa aqui para abrir um projeto, porque daí você vai estar tirando de uma disciplina. Então a gente sabe que tem professores que pensam nessa perspectiva também, e aqui eu vejo que é um exemplo muito legal de que dá para fazer algo diferente e que contribui, né? Exato. A ideia é nunca deixar vazio. Justamente por isso, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com as questões públicas. Eu acho que isso é uma forma da gente fazer um bom uso do espaço público. Com certeza. E, ao mesmo tempo, assim, essa não é só a sala do Lea Mate. A gente tem disciplinas aqui que são ministradas Sim. pelos professores de educação matemática. Nós temos os seminários e, em breve, nós vamos ter o evento dos orientandos do Gabriel, que é o Legal. CEAMAT, porque eu não sou criativo para sigla. Então, fica o Seminário de Estudos em Avaliação da Aprendizagem e Educação Matemática. O pessoal vai apresentar suas pesquisas para a gente poder fazer um momento de discussão, de compartilhamento mais oficial, com slides, com resumo. Vamos fazer um caderno de resumos, acho que vai ficar uma coisa bem bacana aí. Daqui a pouco vai ter que criar um evento, né? Exato, Tipo J3M, só dos exato. orientados É, do é, sobre É, Gabriel. exato, essa linha. Isso eu acho que vai ser muito Ser legal. algo desse tipo mesmo, né? Aham. Não vai dar pra ser Vai ser- tem que ser lá no anfiteatro.
Não é pra Pode falar de química, vou ter que ir lá depois. imagina fazer um encerramento Seria ali, legal. bacana, hein? Bem legal. Não, mas não é para tanto. A ideia é assim, a gente poder também entender o que o outro está fazendo. Sim. Nem todos os meus orientandos conseguem frequentar o Leamate com frequência, e isso se dá pelas condições de horário, de trabalho, a gente entende as particularidades de cada um. Então a ideia é conhecer o que o outro está fazendo e também aprender com o outro, mas discutir o trabalho do outro. Eu gosto muito quando eu estou apresentando uma coisa que eu supostamente sei muito, alguém me faz uma pergunta aparentemente simples, mas que me desmorona por dentro, e eu preciso me reinventar para responder aquilo. Eu acho que esse é o segredo da gente aprender com o outro. Assim, quando o outro olha para uma coisa que você já está olhando com a vista cansada e consegue enxergar uma coisa que você ainda não viu. Aí a gente aprende muito um com o outro, né? Então a ideia é essa. Muito legal, professor. Muito bacana o projeto. Você comentou um pouquinho sobre Regina. E acho que, nossa visão, assim, pelo menos, eu acho que o Gabriel veio muito da Regina, né? Então a gente queria entender também, né? É uma das coisas que a gente estava muito curioso para saber como que é essa relação sua com a Regina, né? Você contou como vocês se conheceram, mas como que é a Regina como orientadora, como que foi esse processo. A gente teve a conversa com o professor Adonai, em que ele cita o Nilson da Costa, né? Que foi o orientador dele e tudo mais. E ele fala pra gente o seguinte, que todo lugar precisava ter um Nilson da Costa. Todo estado do país precisava ter um Nilson da Costa para trazer ideias diferentes, para justamente ter essa ideia de crítica, de fazer uma crítica positiva que traz algo novo. Você vê a Regina como essa pessoa? Como que é isso? Como que essa... Assim, a Regina, ela tem uma visão de futuro que é impressionante. Assim, a Regina... Eu acho que todo mundo um dia tinha que passar perto da Regina e trocar alguma ideia com ela, porque a sua vida assim é transformada. A Regina, ela foi pioneira em muitas coisas. Ela é da primeira turma do primeiro programa de educação matemática do Brasil, que foi lá na Unesp de Rio Claro. Ela foi orientando do Biratã D'Ambrosio, exatamente. Foi a primeira orientanda do Biratã D'Ambrosio. Teve contato com pessoas assim fantásticas. Trabalhou num projeto com meninos de rua por muitos anos, que era um projeto do professor Paulo Freire, então ela teve muito contato com Paulo Freire também, e ela tem experiências assim, eu não consigo descrever, eu sempre, é até um exercício, né, não se comparar, no sentido de, meu Deus, será que um dia eu chego lá? Porque é muito difícil, assim, ela esteve com os grandes e ela se constituiu muito rápido um grande nome, assim. Então ela é muito importante para a educação matemática paranaense. A UEL tem o primeiro curso de especialização em educação matemática do sul do Brasil. Então, em torno dessa especialização, se constituiu muitas coisas. Pessoas foram formadas, ideias foram discutidas, com isso se criou o PCEM da UEL, que é o programa de pós-graduação em ensino de ciência e educação matemática, do qual eu fui aluno, que chegou a ser o primeiro programa na área de ensino a ser nota 7. Então, ali, né, graças não só à Regina, mas professora Lourdes Verli, professora Márcia Cirino, professora Ângela Marta, pessoal das ciências, professora Marinês, fizeram um trabalho do zero, assim, e construíram uma coisa gigantesca. Então a Regina é pioneira. A Regina é muito questionadora, a Regina é muito crítica, a Regina, no bom sentido da palavra crítica mesmo, ela gosta dos combinados, ela gosta que se cumpram os combinados. Então eu aprendi muita coisa, não só no âmbito da educação matemática, do qual ela é uma grande referência, mas também do ponto de vista de relação com o outro, de fazer pesquisa, de como orientar. Então não existe o Gabriel professor sem a Regina. Muitas vezes é engraçado que as minhas orientandas vão no GPEMA, né? A gente continua participando do GPEMA, mesmo tendo Leamate, e elas contam, porque o Gabriel fez tal coisa na aula. Daí a Regina só balança a cabeça assim, era uma coisa que ela fazia e que eu aprendi com ela, sabe? Ela falou assim, eu que ensinei. Exato, né? Claro que foi. Aprendeu onde, Gabriel? Né? Enfim, então assim, muito de quem eu sou como professor é um reflexo da Regina. E eu sei, assim, a gente sempre se espelha em pessoas das quais a gente admira muito. Eu admiro muito a Regina. Assim, eu tenho para mim que chegar onde eu cheguei na minha relação com a Regina, para mim é um privilégio muito grande. Então hoje eu tenho a Regina como uma amiga, como uma colega de pesquisa. Então a gente trabalha juntos na produção de artigos, na produção de livros, a gente coordena juntos o GPEMA, e para mim isso é um privilégio assim, gigantesco, do nível de poder dizer, eu fui orientando
da Regina, eu fui amigo da Regina, eu já fui na casa da Regina, sabe? De bater no peito e ter orgulho, porque eu sei que as gerações futuras vão olhar isso com bons olhos. Ela tem, assim, uma trajetória na educação matemática fantástica. Você senta para conversar com ela, você sai transformado. Então, eu tenho uma relação muito legal ainda com a Regina. Nós temos um bom contato e eu acho que todo mundo deveria conhecê-la, assim, sem dúvidas. É importante. Vamos trazer ela aqui um dia, então. Com certeza. Meu Deus Quando do o céu. nosso podcast crescer um pouquinho mais, né? Quem sabe a gente consegue. Eu acho que vai ser uma boa entrevista. Alguns Vocês vão ter histórias muito boas para ouvir. Ah, que legal. Tomara que o professor Gabriel faça uma propaganda Manda nossa se quiser, pra ela, episódio né? pra ela lá, professor. É verdade, Nossa, com certeza. muito legal e tal. Professora Regina, a senhora está convidada para o nosso programa. Quando vir aqui em Curitiba, no Centro Politécnico, pode falar para o professor Gabriel, ele vai entrar em contato com a gente vai vir aqui Qualquer no dia. Mate, se qualquer ele horário. autorizar para a gente gravar. Estão Falta até o autorizados. trabalho. Eu falto o trabalho. Professor, uma das coisas que o nosso projeto tem como objetivo, né, o Memórias Matemáticas, que é esse projeto que a gente vai iniciar agora, é desmistificar assim, um pouco da figura do matemático, porque muitas pessoas eles olham para a matemática que não são da área e têm medo assim mesmo, trauma e algumas experiências muito ruins com a matemática, não só na faculdade, também como no ensino básico, ensino médio, né? Uma das perguntas que a gente gosta de fazer para os nossos convidados, apesar de que o senhor é só o segundo, né? Mas quais são as melhores memórias e as piores memórias que o senhor tem com a matemática? E também qual seria a primeira memória matemática? Tipo Nossa. assim, porque muita gente tem muito trauma, assim, né, de professor ou de alguma coisa que a mãe, o pai fazia. Então, é interessante entender que o professor, como um professor de matemática, também teve, talvez, algum problema, mas que isso conseguiu se desenvolver depois e não teve nenhum Ok, então desfecho assim, ruim, assim. exato, eu tenho muitas memórias, eu tenho uma memória boa, isso é bom e é ruim, né? Às vezes a gente quer esquecer algumas coisas, mas elas ficam. Eu tenho algumas memórias antigas com relação à matemática. Hoje eu não sei se eu sei construir uma linha do tempo para dizer qual foi a primeira, mas eu tenho uma que é a primeira que me marcou muito, que foi um dia, eu estava na escola, a professora passou um desafio da apostila. E eu resolvi o desafio muito rapidinho e ela pediu para eu resolver na lousa. E eu resolvi na lousa e ela me deu um pão de mel de presente. E aí isso me marca muito por várias coisas. Primeira coisa, eu não gostava de pão de mel. Foi um presente que foi... Eu não comprei. Não, hoje eu gosto. Mas foi um presente que foi depois dado para minha avó. Mas eu me senti, assim, a melhor pessoa do mundo. E aí eu lembro que depois da escola, eu cheguei em casa e eu fui tomar banho e eu estava me sentindo um professorzinho, assim. E eu fui... Sabe quando o boxe embaça e você escreve com o dedo? Eu fui resolver de novo a questão, dando aula para uma turma imaginária, tomando banho. Quem nunca fez isso? E aí eu percebi que estava errado. Eu tinha feito errado. E a professora tinha validado como certo e tinha me dado um pão de mel. E aí no dia seguinte, eu esqueci de considerar. Era alguma coisa assim, tinha que ser divisível por 2, tinha que ser divisível por 3. Eu só considerei que era divisível por 2, resolvi, enfim, né? E aí no dia seguinte eu falei para a professora que eu tinha errado e que eu queria fazer certo no quadro. Ela falou, vai lá, faz lá. Eu fiz e ela não deu muita bola. Falou, senta lá, beleza, vamos continuar a aula. E meio que assim, não ligou muito para eu ter encontrado o erro. Então foi mais interessante eu ter conseguido resolver o desafio do que eu ter encontrado o erro na minha própria resolução. Mas tudo bem. Isso me marca muito, assim, essa história. Acho que é a primeira vez que eu tive um impacto com matemática na minha vida. Memórias boas. Eu tenho muitas, eu acho que muito, muito centrado nessa ideia classificatória, nessa ideia de avaliação como uma ferramenta de poder, matemática como uma ferramenta de poder. Então, quando eu ia bem numa prova, eu me sentia muito bem. Quando eu conseguia gabaritar uma prova. Hoje eu vejo que isso significa muito pouco, né? Porque eu ia muito bem em matemática, eu tinha boas notas, e aí eu chego no ensino superior, continuo me saindo bem, até que no segundo ano eu vou fazer uma disciplina com a Regina Buriasco, sempre a Regina Buriasco, e ela leva um conjunto de questões de matemática não rotineiras, da educação básica, conteúdos do ensino fundamental, e eu não consigo resolver. Eu olho para aquilo e falo, cara, eu sei integrar, eu sei derivar a função, eu passei com uma nota super boa em cálculo,
E eu não consigo resolver essa questão aqui que é, enfim, né, da escola, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu tenho essas memórias que são boas, mas que hoje eu questiono um pouco, né, o quão boas elas são. No meu ensino médio, no meu terceirão, quando eu decidi que eu ia fazer matemática, eu falei, eu quero fechar o terceirão com 100. Essa é uma outra memória que eu tenho. Vou fechar o terceirão com 100. E aí todas as disciplinas ou só em Não, só em matemática. Aí já é demais pra mim. Sociologia, sim ou não? Não, sociologia. Geografia e sociologia era o meu calcanhar de Aquiles. Geografia também. Geografia também. É terrível. E aí, beleza. Falei, vou fechar matemática com 100, né? Já que eu quero ser professor de matemática. E aí fui tirando 100, 100, 100. Chegou no quarto bimestre. Aí tinha uma professora que era PSS, né? E ela veio substituir minha professora que estava de licença. Aí eu fiz a prova dela. Eram 3 provas. As 3 valiam 40. A menor nota era excluída e 20 pontos ficava a critério do professor. Esse era o sistema avaliativo da escola que eu estudava. Critério do professor. Ele podia dar trabalho, podia dar nota de comportamento, né? Essas coisas Sim. assim. Aí fiz a primeira prova, tirei 40. A segunda prova era um simulado de todas as matérias. E claro que eu errei a questão de geografia e fiquei com 39. E aí, mais 20 pontos de trabalhos e outras coisas. 99. Nossa. Uma mancha no meu histórico. Vou fazer a terceira prova. Né? É um absurdo. É um absurdo mesmo. Assim. Isso não pode acontecer. Falei, vou fazer a terceira prova. Só que daí todo mundo já tinha meio passado de ano, terceirão, ano de vestibular. A professora falou, gente, como todo mundo já passou, não vou fazer a terceira prova, não. Levantei meu dedinho e falei, vai sim. Eu vou fazer a terceira prova. Ela, não, imagina, você já tá com 99, não precisa. Falei, não, mas eu quero fechar com 100. Aí ela falou, não, mas eu não vou fazer uma prova para você se você já passou de ano. Eu falei, mas o sistema avaliativo da escola tem a terceira prova. Eu vou fazer a terceira prova. Direito, né? É meu direito, exato. Daí Ela falou, você vai me fazer uma prova só para você? Eu falei, não, você pode me dar um ponto. Não tem problema. Sim, claro. E aí ela falou, não, imagina, não vou. Falei, Ela não vai. vou ligar para minha mãe. Liguei para minha mãe, botei minha mãe no Viva Voz. Minha mãe falou, vai fazer a prova. Sim, aí eu fiz a prova. E fechei com 100. Então, essa é uma memória assim, que me liga muito com essa matemática, mas ao mesmo tempo com essa avaliação, que é muito focada no rendimento, assim, né? Que é muito... São memórias boas, mas que hoje eu questiono um pouco qual o papel da nota, né? Estava muito inserido naquela realidade, né? Também. Exato, é muito difícil sair dela se eu tô preso num sistema que me Como coloca... aluno, não tem muito como enxergar o outro lado, Não né? tem como enxergar o outro lado, exatamente. E não me incomodava. É isso que se liga muito com a minha trajetória, né? Não me incomodava porque eu tinha êxito, né? Eu tava indo bem, eu conseguia tirar o 100 que eu queria. Então, eu não precisava ter um incômodo com uma coisa do qual não falhava comigo, né? Eu tava dentro desse sistema e esse sistema me agradava. Já para as outras disciplinas era uma outra história, mas com matemática isso funcionava muito bem. E uma memória ruim que eu tenho é de um dia que a professora estava dando uma aula e eu estava muito afim de conversar sobre X coisa, que eu não me lembro mais o que, e ela me tirou da sala num dia muito frio e me mandou fazer a tabuada do 1 ao 10 vezes, no segundo ano do ensino médio, cara. Tabuada do 1 ao 10. Terrível. E estava muito frio, muito frio. E aquilo me marcou porque eu entendi que se eu não tivesse um comportamento esperado, a matemática para mim ia ser uma punição. Sim. Então ela tem essa... É uma faca de 2 gumes, né? Ela pode ser usada para louro e ao mesmo tempo para me punir. Então essa é uma memória assim que me marcou profundamente, que eu nunca fiz com aluno algum, que é usar a matemática como punição. Eu adorava fazer qualquer continha ali, tabuada, mas estava frio, entendeu? Então, me parece que a ideia é que eu tivesse aversão à matemática, não que eu gostasse dela. A punição é a matemática, e não... A professora não me fazia ter uma perspectiva gostosa de aprender matemática, uma boa relação com enxergar matemática no mundo. Não. Você fez alguma coisa errada, vai ser punido com matemática. Então, isso me marcou muito, assim. Eu acho que a gente tem que repensar muito essas estratégias, né? Eu acho que isso vai muito de encontro com o que a maioria das pessoas falam, tipo, sobre os professores de matemática, né? Ah, meu professor de matemática era muito bravo, ou ele dava um castigo, e sempre daí a gente começa a entender que o problema não é a matemática em si, é como que ela foi apresentada para a pessoa, sabe? Às vezes a pessoa fala que não gosta, a gente entrevistou umas pessoas no Jardim Botânico,
faz uns 2 meses aí, que as pessoas falavam assim, não, eu não gosto de matemática. E daí que tu começa a conversar com ela e tu entende que, na verdade, ela tem matemática na vida dela e ela usa, tipo, trabalhava com contabilidade, eu acho. Ela era contadora e falou assim, eu não quero nem ouvir falar de matemática, mas eu trabalho com matemática. E aí, tipo, a gente ficou pensando assim, nossa, eu não gosto, eu não mexo nada com matemática, a pessoa é contadora, tipo, sabe? Ela acha que ela nem entende que o que ela tá fazendo, em certo modo, é uma parte da matemática, né? Contato com matemática muito conteudista, muito assim, nem consegue nem enxergar essa outra vertente, que a matemática também pode ser isso, né? As Exato. contas que ela faz, isso, suar, subtrair dinheiro que ela faz, coisas do tipo, também. No caso dela, ela sofreu com a palmatória, né? Era uma pessoa mais velha, então você teve uma influência muito grande, sim, também nesse sentido de punição. Matemática como punição. E tipo, É. assim, não só de punir com a matemática, mas também se você não sabe, você é punido, né? Tipo, Exato. Punir com erro. Estende a mão, quanto que é 7 vezes 7? Se você responde errado, toma uma reguada na mão. Então é uma coisa que Sim. você começa a pensar, tipo, eu não sei, eu não consigo, se eu responder errado, eu vou ser punido, você acaba não respondendo nada e cria uma versão psicológica gigante. Que aí, às vezes, a versão ao erro, né? E o erro, Exatamente. ele precisa estar no processo de aprendizagem, assim. Eu tive um professor que ele dizia que era possível aprender algo sem errar absolutamente nada. Por muito tempo eu discutia com ele sobre isso. Até hoje eu ainda tenho uma visão de que o erro ele precisa estar no processo de aprendizagem. Muitas Mas- pessoas dizem que ele é inevitável. Aham. Ele é inevitável. Eu digo que ele é desejável. Aham. Né? O erro, ele é desejável. Eu gosto muito de pensar assim, pra gente tirar essa conotação ruim do erro, né? Porque errar, além de ser uma coisa natural, ela me ensina muitas coisas. Às vezes eu aprendo mais errando do que acertando, né? Esses dias eu tava com roupa de vôlei, descabelado, suado, fazendo compra 2 vezes. Ei, professor! Falei, meu Deus, no meu pior dia possível. Eu trabalho numa escola aqui no Cajuru, né? Então, cara, eu não consigo simplesmente andar em nenhum lugar sem que uma criança... Cara, meu Deus, eu falo assim, bom, não posso nem fazer besteira na rua mais. Exato, mas isso diz muito que assim, eu não estou professor, eu sou professor. Aham, sim, Qualquer coisa exato. que eu faço, eu estou na condição de Sim. professor. Vira uma identidade. Você já tava no campeonato de jiu-jitsu Sim, lá, foi. eu fui com ele na pesagem, ele olhou assim na fila, tinha 3, 4 alunos dele, então tipo, Sim. não tem lugar que você não acha. Não tem. Professor é uma das poucas profissões que você tem essa fama sem ser famoso. Exato. Não, Mas é mais humilhante quando você está na academia, Aham. levantando um peso de 5 quilos com muita dificuldade, e o teu aluno chegou, oi professor, e o bigodinho tudo suado. Terrível. Não, eu digo o que é mais vergonhoso. Nessa semana, uma aluna, na verdade, chegou pra mim e falou assim, José, eu vi a tua luta lá. Vi a tua luta. E o O José, cara era muito grande. e o José perdeu. Aí eu falei assim, mas cara, você não precisa comentar. José triste, sozinho lá, Muito bom. Mas foi legal. Mas é interessante também ter esse tipo de experiência, porque Uhum. eu vou colocar isso no podcast depois, tá, professor? Vai estar. Vai Isso, vai sair depois. É interessante ter esse tipo de experiência que o aluno percebe também que o professor também é gente, assim, né? É. Porque muitas vezes tem essa mística que, meu professor não deve fazer as coisas que eu faço, né? O cara não é possível que o cara ele vai no mercado comprar pão de queijo, tipo... Às vezes a gente acha que é um robô, assim, né? Tipo... Mas eu me lembro, quando eu estava na graduação, numa aula da Regina, Sempre ela. sempre ela. E aí, o marido da Regina ia buscá-la no final da aula, e ele levou a cachorrinha junto. Uhum. E uma aluna falou, Regina Buriasco tem cachorro? Assim, como se fosse... Ela não fosse uma figura humana Aham, sim. que tem cachorro, que erra, Aham. que vai no parque, que se alimenta, que tem dia que tá bem, tem dia que não tá bem, não. É como se fosse uma figura Celestial. celestial, Celestial. exato. Né? Nesse sentido de que não tem uma vida, e a Sim. gente tem uma vida, né? Eu acho que foi mais ou menos quando a gente saiu com o professor Adonai pela primeira vez, né? É. E a gente viu ele comendo lasanha. E falando umas besteirinhas, E falando assim, besteira, piadinhas que a gente faria, assim, né? normal. Fazendo brincadeirinhas igual a gente. E eu fiquei assim, cara, como assim? O Adonai... Primeiro, né? O Adonai. Já é uma figura Já é uma mística figura mística pra mim. pro Politécnico Eu todo. assim, já é uma cara, figura esse mística. cara não
não é possível que ele faça as mesmas coisas que a gente. E depois vai lá e convida a fumar e tal. Depois ele pega o celular dele e tira e tá jogando um joguinho da formiguinha. Aham. no Ele é celular. viciado no jogo da formiga. E aí eu olhei pro Adonai, aquele cara que na sala ele, tipo, lá assim e tal, com a mão Parece um pra sargento. Lógica, matemática, É, você doutorado em tem que saber filosofia isso na e USP. Aham. E E você aí, olha pra aquele eu cara falei, e ele, na verdade, tá ali jogando um joguinho de minhoquinha e é o passatempo dele agora sim. Então, mas veja, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que existem, porque a gente começa a humanizar a figura do professor e a figura do pesquisador. Por que que isso é importante? Nem tanto pelo professor e pelo pesquisador, mas para a gente criar uma ideia de que matemática é para todo mundo, de que não é tão inatingível assim fazer um mestrado e um doutorado, entendeu? A sociedade nos criou essa concepção de que matemática é para poucos, de que a academia é para poucos, de que a pesquisa é para poucos, quando na verdade não é. Sim. Tudo bem que hoje nós não temos vaga para todo mundo nos cursos de mestrado, nós não temos curso de mestrado em todas as cidades em que tem universidade. Beleza, ainda o acesso é um pouco difícil, né? Mas é para todo mundo, no sentido de que qualquer pessoa que quiser, com um pouco mais ou um pouco menos de esforço, consegue chegar lá, porque o cara é uma pessoa normal, eu sou uma pessoa normal, Elisângela é uma pessoa normal, Regina Buriasca é uma pessoa normal, Sim. e que chegou ali porque, né, teve muitas dificuldades, teve que se esforçar muito, teve privilégios e etc, mas conseguiu chegar lá e eu também posso. Eu acho que essa, para mim, é uma das coisas mais importantes, assim, ver que, pô, meu professor também toma café, meu professor também toma cerveja, fala besteira, vai pro parque e etc, sabe? Claro que é meio humilhante, às vezes você tá descabelado, Sim. né? Isso é uma coisa que a gente comentou no último podcast também, é sobre essa desconstrução do ídolo, no sentido de que sempre vai ter alguém, entre aspas, maior que você e que vai te corrigir. No seu caso, quem é essa pessoa é a professora Regina. Né? Ela pode chegar no senhor e falar, olha, Gabriel, você errou em tal coisa e tudo mais. E a gente, como aluno, olhar e falar assim, caramba, alguém tá falando que o Gabriel errou, é algo inacreditável, assim, né? Então, a gente acha que o professor sempre é aquele ser que nunca pode errar também. Então, e sempre vai ter Que é o alguém dono que da é a verdade. referência dele Isso. e que ele acha que essa pessoa que não erra é quase que um esquema de pirâmide. É, Aí eu não quase. sei até que ponto que a gente chega e diz assim, não, eu sou humano e então ele também é humano. Uhum. Não sei como que a gente desconstrói isso em nós mesmos, assim. Porque uma coisa é eu falar pro meu aluno, olha, não, eu erro e tudo mais. Outra coisa é eu falar, nossa, a Regina erra, ou o Gabriel erra. Eu não consigo fazer esse tipo de afirmação ainda, entendeu? Então, eu acho que isso vai muito na direção de aprender com o outro, né? O Paulo Freire, ele tem uma frase muito... Para mim, é difícil eleger uma frase do Paulo Freire que seja melhor, mas para mim, uma das melhores é quando ele diz assim, eu não vou saber dizer a frase inteira, mas ele começa a dizer, eu não posso aprender pelo outro. E aí ele começa a discutir algumas coisas e depois no final ele diz, mas eu também não posso aprender sem o outro. Então, essa frase para mim me mexe com as estruturas, por quê? Eu não posso aprender sem o outro. Essa ideia do erro, ela vai se estruturando na perspectiva em que a gente começa a aprender juntos. Então, à medida em que eu começo a trabalhar com a Regina como pares, e ela me aponta coisas, e eu consigo apontar coisas para ela, a gente se coloca no mesmo lugar, e não mais numa perspectiva verticalizada. Então, como que eu tento trabalhar com os meus orientandos? A gente está trabalhando numa perspectiva em que eu aprendo com você e você aprende comigo. E como que o senhor deixa o aluno à vontade para fazer isso? Porque é muito difícil. Eu, por exemplo, Como aprender ainda com o aluno é uma... eu ainda tenho muita restrição em, por exemplo, se o senhor convidasse o Nicolas ou qualquer outra pessoa para escrever algo e eu falar assim, poxa, olha, professor, aqui talvez não tá tão legal assim. Entendeu? Eu me sinto incapaz de apontar o que o professor, que ele tá fazendo tá errado. Tá. Entendeu? Eu acho que começa pelo processo de naturalização do erro. Então, eu acho assim, não é sobre ser certo ou errado, mas quando eu leio alguma coisa, por exemplo, eu li um resumo do Nicolas ontem e fiz um apontamento para ele. Não é um apontamento, a sua ideia está errada. Mas, Nicolas, se a gente pensar nessa ideia, talvez isso possa gerar essa interpretação. E ele diz, poxa, é verdade. Então não é uma coisa tipo assim, nossa, Nicolas, você escreveu isso, cara, sabe? Entendi. Eu não estou punindo o Nicolas pelo erro.
E não é pelo erro, né? Uhum. Eu não estou punindo o Nicolas pela ideia. Eu estou abraçando a ideia que ele teve e tentando conversar com ele sobre isso, assim. Uhum. É muito naquela perspectiva de ir até o outro e negociar juntos alguma coisa. E a partir do momento que eu faço isso, ele entende que ele pode fazer isso comigo também. Entendi. Não de uma forma tão imediata, né, Divaldo? Mas assim, que a gente está criando um ambiente seguro para errar. Então, Uhum. criou um ambiente seguro para errar, eu também estou disponível a errar. Né? Então, já aconteceu muitas vezes da gente estar numa orientação e aí eu falo uma determinada coisa e algum orientando diz assim, tá, mas se eu pensar desse jeito, não pode me levar a tal coisa. Eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, não é que o que eu disse está errado, Uhum. mas que a gente está discutindo uma coisa que eu disse, num ambiente seguro, em que eu me senti à vontade para dizer o que eu penso, Uhum. a pessoa se sentiu à vontade para me fazer uma pergunta que me levou a repensar o que eu penso. Esse é um ambiente de discussão que para mim é saudável, Uhum. que não é um ambiente punitivo. Então é uma construção de pensarmos juntos. A partir do momento que a gente cria essa construção, esse ambiente vai se fazendo. E aí a ideia não é apontar o erro para diminuir o outro e nem apontar o erro como um erro, né? Porque eu acho que essa ideia de erro também é um pouco complicada para mim. A gente fala muito no GPM em maneiras de lidar. Uhum. Então, aquela forma como eu escrevo ou aquela forma como eu resolvo um problema é a minha maneira de lidar com aquele problema. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu respeito a tua maneira de lidar, a tua maneira de pensar. E não é mais um erro ou um acerto, é uma maneira de lidar. Entendeu? Ontem a gente teve uma pequena experiência de como criar critérios, né, de correção com a professora Beatriz. E foi muito interessante, assim, porque nas questões um pouco mais diretas, objetivas, os critérios eram bem claros. Né? Você copia ipsilitras do que está do texto e pronto, acabou. Nas questões reflexivas, como a questão 8, todos nós entramos em debate. Assim. Que era assim, tipo, o texto fala sobre essas características do pensamento algébrico, né? Defenda se você acha que você pode focar só em uma ou se tem que ver todas elas. Defenda essa posição com argumentos. Legal. E daí ela separou a gente em duplas, o José estava em trio, né? E aí no começo eu falei pro Nicolas assim, mas a gente tem critérios muito rápidos, assim, nas primeiras questões, né? Tô pensando assim, será que não tem outro jeito de pensar e tal? E a gente chegou na 8, e daí quando a gente chegou nessa questão, assim, foi... A gente ficou, acho que uns 20 minutos Daí a gente discutindo assim, meu... como é que a gente vai avaliar isso, qual que é o critério pra isso. Eu cheguei pro Nicolas, e se o cara escrever isso? Sim. Isso é certo, é errado, é meio certo? O que é meio certo? Sim. Tipo, se o cara escrever um texto bom, mesmo que talvez não seja certo com que o contexto do texto ele tá falando pra você, né? Tipo, no texto a gente chega numa conclusão que você tem que ter todas as 5 características e tal. Sim. Mas se o cara escrever que não, e ele dá um argumento até que válido, assim, de certa forma. Você dá errado pra ele desse jeito, ou você dá certo? Então, isso eu acho que a que é gente legal. ainda está muito preso a essa ideia de certo e errado. Sim. E aí, quando a gente tenta fugir da ideia do certo e errado, a gente pensa, talvez tenha alguma coisa no meio. Ou seja, eu não consigo abandonar o certo e o errado. Eu coloco um meio, mas eu continuo com o certo e errado. Né? Meio certo. Exato. nem tudo é ou certo ou errado. Vai ser meio certo ou meio errado. Brincadeira. As pessoas têm formas muito particulares de pensar e isso é muito legal. Mas assim. foi... Isso me fascina. Eu acho que uma das coisas que ainda me move é ser surpreendido pela forma como as pessoas pensam. É muito interessante. Assim, por exemplo, o texto do Nicolas ontem, né? A analogia que ele fez e da qual a gente discutiu é uma das coisas que eu nunca tinha pensado. Que legal. E aí isso me move ainda, assim, né? A pensar de outra forma, a conversar, a discutir. Então a gente tem que entender que a forma com que o outro pensa também é legítima. E dizer certo ou errado, muitas vezes, é só dicotomizar. Porque o que vem depois, né? Qual é a consequência disso, dessa escrita? O que eu posso pensar a partir disso? Porque a ideia não é só botar um ponto final nas coisas, é dar sequência, né? Que legal. Professor, você comentou sobre a frase que a gente comentou durante nossa reunião, que é: eu não sei onde você está, só sei que está em algum lugar e quero ir até você, né? Que você falou ser a única teoria de aprendizagem brasileira. Acho que... Na verdade, assim, o Rômulo Lins, ele era, né, faleceu infelizmente, mas ainda está vivo pelas suas produções. Ele tentou construir uma teoria de aprendizagem em matemática. O Rômulo Lins publicava muito pouco, e por isso, assim,
há controvérsias, inclusive dentro do grupo dele, que é o Sigma T, né? Se aquilo de fato é uma teoria. Então eles chamam de modelo teórico dos campos semânticos. E no modelo teórico dos campos semânticos há muitas ideias que são complexas, outras que são mais simples, mas essa é uma das frases que eu mais gosto, porque a gente pega essa frase do Rômulo Lins e a gente consegue fazer uma aula de 1h30 só sobre essa frase. Sim. E ainda não esgotar tudo que tem nela. Né? Então ele vai dizer assim, ó, não sei quem você é, nem onde você está. Só sei que está em algum lugar. Mas eu preciso saber onde você está para que eu possa ir até você e juntos nós possamos negociar um projeto no qual você possa ir a lugares novos. Só essa frase, cara, me fala muito. Porque assim, ó, eu não sei o que você é, não sei onde você está, a gente está falando muito sobre eu não saber o que você sabe. Né? Claro que tem outras formas de ler, mas eu leio com os meus óculos, os óculos da avaliação. Eu não sei e não tenho como saber o que você sabe. Eu não tenho acesso direto ao teu conhecimento e nunca terei. Mas eu preciso saber. Por que eu preciso saber? Não porque eu quero te punir, não porque eu quero te trazer até mim, mas porque eu quero ir até você. Isso muda. Você sabe alguma coisa. Exato. E eu sei que você sabe alguma coisa. Você não é uma folha em branco. Né? Muitos professores consideram que o aluno é uma folha em branco. Né? A gente começa uma disciplina definindo as coisas do zero. Né? Tudo bem, às vezes para a construção de um corpo teórico de conhecimento, né? Eu preciso ir do zero porque eu não quero assumir coisas antes de defini-las. Mas muitas vezes os professores nem se preocupam em saber o que você já sabe. Sim. Teve uma vez que eu peguei uma turma lá na UEL de Química em que todos os alunos tinham sido reprovados por um professor, que geralmente eu cito o nome, mas como está gravando eu não vou citar. No off, depois eu quero o saber. nome não, o apelido, né? Depois eu conto para vocês. E aí ele reprovou a turma inteira, ele tinha essa fama de reprovar turmas inteiras, e quando eu chego, eu já chego com medo, assim, né? É uma turma de álgebra linear. Já chego com medo, pensando, tá, eu tenho que ir do mais básico possível. E aí, quando eu faço uma determinada conta, alguém me pergunta assim, porque não sei o quê, do autovetor. Eu falo, mas você já sabe autovetor? Não, a gente sabe, autovetor, autovalor, não sei o quê. E eu falo, caramba, cara, tipo, vocês reprovaram todos. Eu achava que vocês sabiam muito pouco, né? Mas, na verdade, vocês sabem muito, assim. Não é sobre a avaliação que foi feita pelo outro professor. Mas do meu ponto de vista, eu já cheguei com esse conceito formado de que aquelas pessoas, por terem sido reprovadas, sabiam muito pouco. E, na verdade, a premissa aqui, né, nessa concepção do Rômulo Lins eu sei que você sabe alguma coisa, você está em algum lugar, você não é um ser, uma tábula rasa, uma folha em branco, né? Você está em algum lugar. E eu preciso ir até você. Isso é uma mudança total de concepção. Muitos professores dizem assim que... muitos professores se acham no lugar em que os alunos têm que vir até você. Né? E não é fisicamente, mas é no sentido do conhecimento, assim, de você chegar ao meu conhecimento. Muitas pessoas falam, nossa, o Divaldo é muito inteligente, ele fala e eu não entendo nada. Você já ouviu isso? É terrível isso, né? Ele fala, eu não entendo nada e por isso ele é inteligente. É terrível, né? É sinal de que essa pessoa que está me falando não consegue chegar até mim, né? Então essa perspectiva de educação de eu ir até o outro. E para que eu vou até o outro? Para a gente negociar um projeto, ou seja, nesse processo aqui de discussão, de negociação, de que você vá para outros lugares. Não é para o lugar que eu quero, é para outros lugares. Que você saia do seu lugar e se movimente, né? Essa perspectiva para mim de aprendizagem é fantástica e muda muitos paradigmas. E eu acho que uma das coisas que a gente estava falando aqui, da matemática ser usada como punição, para mim está muito enraizado na ideia de que se faz porque vem sendo feito. Então muitas pessoas dizem assim, eu reprovo muitos mesmos. Quando eu fiz cálculo, passamos só em 3. De uma turma de 40 nós só passamos 3. Né? Então, porque quando eu fui aluno foi difícil, eu tenho que fazer ser difícil. Eu não posso romper um ciclo, e não é nem romper por romper, eu não posso repensar esse ciclo, eu não posso repensar essa ideia punitiva, por quê? Porque já vem sendo feito. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Barlow, que ele vai falar que existem mitos e existem ritos. Os mitos são as coisas que a gente acredita que são verdade. E elas são verdade para quem acredita. Não estou dizendo que é mito, mentira. É mito porque eu acredito. E os ritos são as coisas que eu faço. Então há muitos ritos na escola.
Um desses ritos é, eu reprovo muito porque matemática é difícil. Esse é um mito. Né? Eu tenho esse mito, matemática não é para todo mundo. Então eu reprovo muitos e passo poucos. Então a gente cria um ambiente escolar em que eu vou reproduzindo os ritos, não porque eu de fato acredito numa estrutura de ideias que sustentem aquilo, mas porque isso sempre foi feito, porque isso sempre vem sendo feito, porque fizeram comigo, porque na minha época era assim, né? E aí a gente cria uma estrutura que nunca vai se desfazer. E a ideia aqui é cortar esses ciclos, repensando, será que eu posso fazer de outro jeito? Porque às vezes tem coisas que a gente precisa mesmo fazer do jeito que sempre foram feitas. E tá tudo bem. Por exemplo, eu não vou ensinar uma criança a atravessar a rua por tentativa e erro, né? Melhor não. Melhor não. Isso é uma coisa que eu preciso, de fato, Um bom exemplo. continuar reproduzindo a forma como vem sendo feita. Mas tem outras coisas que precisam ser modificadas e que podem ser modificadas. Então eu não estou pedindo para as pessoas mudarem de um dia para o outro, mas só pensarem, por que será que eu faço isso? Será que precisa ser assim ou existem outras possibilidades, né? Eu acho que essa é a grande ideia da educação matemática, a gente repensar os nossos ritos e mais os nossos mitos, né? Sim. E vai de encontro às ideias da educação matemática realística que o senhor tanto fala também, né, professor? Da matemática como uma atividade intrinsecamente humana. Perfeito. Né? Então, a gente tem que trazer esse lado humano da matemática. Assim, eu acho que, para mim, por exemplo, muito desse lado humano veio com as suas aulas ali no primeiro semestre. Também porque eu estava num período difícil da minha vida, o senhor bem lembra, assim, que eu trabalhava na padaria, e aí eu quero mencionar essa história que para mim foi uma coisa muito legal, e que um dia, eu acho que o senhor nem deve lembrar, mas um dia eu estava um pouco mal, assim, esgotado de ter trabalhado o dia inteiro, e o senhor chegou para mim e falou assim, Divaldo, e o senhor sempre chamava de Divaldo, apesar de eu não ser o meu nome preferido. Se eu chegar, mas não tem problema, porque todos os professores me chamam de Divaldo, então eu já assumi. E aí o senhor chegou pra mim e falou assim, Divaldo, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? E eu falei assim, professor, eu tô meio esgotado, porque o trabalho tá me sugando muito. E aí o senhor perguntou, mas onde você trabalha? Aí eu falei, eu trabalho em uma padaria, né, a Barbarella, finada Barbarella, lá no Batel e tudo mais. E o senhor falou assim, eu quero ir lá então, vou lá um dia. E aí uns 2, 3 dias depois, o senhor manda uma mensagem e fala assim, Divaldo, eu tô indo aí com o Leonardo. E assim, aí eu contei pra minha gerente no dia, eu falei assim, nossa, meu professor tá vindo aí, Ellen. E aí ela falou assim, tá bom, quando ele chegar, você vai lá, pode atender ele, tá tudo bem, deixa que eu atendo os outros clientes. E quando o senhor chegou lá, a gente vai ter uma foto, esse foi um momento pra mim muito, muito feliz mesmo, porque pra mim, o professor da universidade era uma pessoa inacessível, né? E o senhor ir lá no meu trabalho, que foi um trabalho muito complicado pra mim naquele momento, foi especial pra caramba, assim, professor, de verdade. O senhor traz um lado humano pra gente que é incrível. E aí, um tempo depois, mesmo depois de eu tendo saído do projeto de voluntariado acadêmico, o senhor sempre me deu bastante abertura para mencionar aquilo que eu não tinha gostado do projeto e aquilo que eu tinha gostado também. Eu fui pedir orientação do meu texto da J3M, mesmo que o senhor não tenha nada a ver com o projeto. Eu falei assim, bom, eu preciso de alguém que me fale o que eu posso fazer. Daí o senhor foi super acessível comigo, fui até a sua sala. Tentei seguir tudo aquilo que o senhor me orientou e deu certo. Acho que o senhor assistiu a apresentação. Sim, foi muito bom. Foi uma apresentação muito legal, mas graças também às suas orientações, né? Porque o primeiro contato que eu tive com a escrita acadêmica foi naquele período da primeira J3M e do Enopen. Né? Então foi um período muito bacana, que foi marcante para mim. Então eu queria agradecer, assim, por trazer esse lado humano para mim também, porque eu, particularmente, tinha e ainda tenho um pouco uma visão fechada. E eu estou tentando me libertar um pouco disso, né? De entender a matemática como um processo mesmo humano e não simplesmente mecanicidade. Definição, pura. teoria. E é engraçado que isso tem chegado pra gente de outros caminhos que não são diretamente professor, mas que têm ligação com o professor. Por exemplo, a professora Beatriz, que está dando essa aula agora pra gente. Pra deixar você orgulhoso, ela citou a ideia de Barlow, que citou pra gente ontem. Olha só, Ela fica orgulhoso. E ela foi, e tá sendo uma professora que chegou assim, eu não sabia quem ela era, depois o José já disse que já conhecia ela, sua orientando e tal, e com umas ideias assim, tipo, vamos questionar como que a gente tem critérios avaliativos, ou tipo, o que é pensamento algébrico, Sim. e eu, tipo, não tive contato com os
os projetos do professor, Uhum. mas quando eu tive contato ali ontem, por exemplo, eu falei, nossa, isso faz um certo sentido muito legal, assim, tipo, eu não sabia que isso existia e que fazia sentido pensar isso. E quando a gente pensou isso ontem, Sim. tipo, roda um clique mesmo, assim, né? Exato. Talvez seja legal fazer isso. E né? mais um convite, então, né? Beatriz, professora Beatriz, a senhora está convidada para o nosso podcast também. Vai marcar a data. A senhora está aqui no departamento, então... Vamos Tá, trabalhar, porque vamos o marcar a convidado que tem pra vir aqui já. Muita gente. Então, ó, a primeira coisa que eu queria deixar registrado é que eu nunca fui tão bem atendido numa padaria na minha vida. Tá? Assim, foi um atendimento de primeira, mas eu acho que vamos pensar nessa questão humana. Ser humano não é uma coisa estática, né? Eu acho que nós estamos tentando, acho que ser é verbo, né? A gente está tentando cada dia mais ser humanos, né? E eu acho que isso é muito difícil mesmo. E eu acho que a gente tem que exercitar essa construção da humanidade dia após dia. E faz parte de ser humano, ou de tornar-me humano, matemática. É uma coisa que está intrínseca ao meu pensamento, ao pensamento de qualquer pessoa. Então não é só no sentido de estar acessível, mas no sentido de a contadora que vocês mencionaram, não é só porque ela faz contas, mas porque generaliza, mas porque pensa fazendo esquemas, associando coisas. Isso é pensar matematicamente. Matemática não está só naquela fórmula, não está só naquele teorema. Matemática está na ação do ser humano, né? E ser humano é uma coisa muito difícil, né? É uma coisa muito complexa, na verdade, porque a sociedade ela tenta nos mostrar outros caminhos, né? E esses caminhos muitas vezes nos levam ao conforto. É mais confortável não ser humano, tentar nos desumanizar frente às muitas questões que nos pegam. Mas a ideia aqui é tentar que matemática seja mais uma atividade que nos constitui como humanos nesse sentido, né? Legal. Então, professor, para a gente caminhar para o nosso final e para nós finalizar, a gente queria fazer uma última pergunta. Foi a mesma última pergunta que a gente fez para o professor Adonai, que é uma pergunta que vai estar virando um pouco de característica nossa aí. Que, no caso do professor Adonai, como ele já se aposentou, a gente perguntou o que ele deixou. Mas para você, a gente quer perguntar o que você deixou e o que você quer deixar como seu legado, como professor universitário, como... Alguém lembrar do Gabriel, o que você quer que a pessoa pense? Qual que é esse legado que você pensa já ter deixado e que você gostaria de ter futuramente? Nossa, que pergunta difícil, né? Eu não sei se eu quero deixar um legado específico. Eu acho que o meu grande projeto de vida é o que eu comentei agora há pouco. É entrar em muitas salas de aula, fazer diferença em muitas salas de aula sem estar lá necessariamente, assim. Eu quero que um dia as pessoas, mesmo sem lembrar meu nome necessariamente, estejam aplicando uma prova em fases, ou mesmo que uma prova tradicional, mas olhem para aquela produção escrita e falem, nossa, acho que eu posso pensar de uma forma um pouco diferente, porque eu impactei aquela sala de aula, aquela vida, aquele professor, aquela professora, direto ou indiretamente. Esse é meu projeto. Eu não tenho muito uma ideia de um legado ou de uma coisa muito grande, assim, mas... Baita legado. É um baita de um projeto, né? É uma coisa longa. Uma coisa que tá no subconsciente das pessoas. Então é um negócio da pessoa. Não é uma coisa pretensiosa, assim, também. Mas é no sentido mesmo, assim, de que houve um momento de crise, de pensar, meu Deus, eu não vou conseguir mudar a educação de cima para baixo, mas eu posso tentar mudar algumas coisas de baixo para cima. Se eu conseguir mudar algumas coisas de baixo para cima, eu já estou satisfeito, já estou feliz. O meu trabalho já me dá muito prazer. A educação matemática me faz muito feliz. E isso é muito importante, porque estudar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Tem muitas coisas que que porra que eu tenho que fazer. Mas quando a gente a gente tem vontade de fazer o que faz, quando a gente gosta do que faz, até as coisas menos prazerosas, elas funcionam, elas vão, né? A gente consegue passar por elas. O duro é quando a gente odeia o que faz e aí as coisas menos prazerosas ficam piores ainda. Então eu já me sinto realizado. Eu trabalho com pessoas incríveis no departamento de matemática, no PPGCM. As minhas orientandas e os meus orientandos são pessoas maravilhosas. Eu me sinto muito realizado. As pessoas sempre falam, nossa, você tem um dedo muito bom para escolher orientando. Mas eu acho que tem um pouquinho de sorte também, assim, né? De ser procurado pelas pessoas certas. Então eu fico muito feliz de estar com as pessoas que eu estou. E isso para mim já é uma coisa muito boa, assim. Eu acho que tem uma questão também que me pega muito, que é a gente sempre querer
o próximo passo. Então eu fiz graduação, eu quero um mestrado. Eu fiz um mestrado, eu quero um doutorado. Eu fiz um doutorado, eu quero um concurso. Eu fiz um concurso, agora eu quero o outro. E aí, o que vem depois? Em algum momento eu tenho que desfrutar de ter conquistado uma coisa que eu sonhei por muitos anos. Gente, eu sonhei em ser professor efetivo de uma universidade por muitos anos. E esse trajeto foi muito árduo. Eu fui temporário na UEL por 6 anos. Eu fiz muitos processos seletivos, que de 2 em 2 anos, de ano em ano, tinha que renovar o contrato. Então, você tinha que fazer o processo de novo, dar uma aula de novo. Então, eu passei por muitas coisas para chegar até aqui. E hoje eu também tenho que desfrutar um pouco desse trabalho que eu tanto sonhei e que está me dando tanto prazer. Então, eu acho que é isso. Legal, professor. Acho que tem muitos assuntos ainda que a gente quer conversar, né? Infinitos, assim. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas em relação a como que o senhor lida com essas políticas públicas que o senhor mencionou. Eu tenho muita curiosidade de saber se o senhor já pensou em seguir carreira política, por exemplo, em algum cargo de vereador, deputado. Que eu queria fazer, professor, agora. Acho que a gente pode fazer uma pergunta. Dá para fazer uma. Eu queria fazer uma pergunta assim. O professor já está num lugar legal, como o professor mesmo disse, sonhou muitos anos em ser professor da universidade. E o professor tem mais algum objetivo a concluir ainda? O professor quer terminar como professor da universidade? O professor quer seguir uma carreira política, talvez, depois? Quer virar um reitor? O senhor tem alguma coisa que o senhor... Porque a gente, às vezes, até fala um questionamento que a gente pensou assim, nossa, eu acho que o professor Gabriel talvez um dia possa ser um cara que passe do limite do professor e vá para outro lugar, assim, né? Coisa, né? Nunca tinha pensado nisso. Na verdade, já pensei no sentido de... Tenho minhas ressalvas. Eu acho assim, eu não tenho, assim, meu próximo passo é me aposentar, né? Grande sonho. O sonho vai falar. O sonho. O senhor tá na casa dos 30 ainda. Não, tem baita tempo. Então, é um projeto muito para o futuro, né? Eu não tenho uma pretensão outra, além de continuar fazendo o que eu já estou fazendo. Quero continuar, assim, o meu grande sonho é conseguir fazer um trabalho de excelência por muitos anos. Estou caminhando para chegar lá, né? Mas a ideia é fazer um bom trabalho por muitos anos. Assim, eu não tenho nenhuma pretensão grande. Eu tenho um pouco de receio da vida política. Eu gosto muito de política. Eu sou muito atento às questões políticas. E política mesmo, de acompanhar Congresso, STF, a política do Executivo. Enfim, eu tô sempre ligado nessas coisas, mas eu acho que é tudo muito... É demais para mim, assim, é uma exposição que eu não sei se eu gostaria para minha vida. E tem alguns cargos, até dentro da universidade, que são cargos políticos, né? Ser diretor, por exemplo, do setor é um cargo muito político. Coordenador da pós-graduação. Coordenador da pós-graduação é um cargo mais administrativo, né? Apesar de ter o seu aspecto político, é um cargo mais administrativo. Então eu estou contente onde eu estou e vamos ver para onde a vida leva. Assim. Mas o senhor não descarta essa possibilidade? Eu não descarto a possibilidade porque eu gosto de fazer gestão. Eu gosto muito de estar à frente, de me movimentar, assim. Mas eu também tenho que saber fazer escolhas para não me sobrecarregar demais. E aí essa questão da sobrecarga é mais para conseguir fazer bem feito as coisas que eu escolho fazer, entendeu? Então eu tô fazendo uma carreira na pesquisa. Esse é o meu grande objetivo no momento. E a carreira na pesquisa, ela conflita um pouco com a gestão. É muito difícil fazer gestão e pesquisa simultaneamente. Então, nesse momento, eu estou mais afeto à questão da pesquisa. Talvez em algum momento eu abrace mais a gestão. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de estar envolvido, eu gosto de ajudar a tomar decisão. Eu gosto de burocracia, apesar de ser uma coisa que muitas pessoas, né, não gostam, eu tenho um trejeito assim, para essas coisas, sabe? Sim. Ontem a gente observou um pouco de como que funciona a burocracia, né, de uma escola, de conselho, não de conselho de classe, mas de conselho de escola. Né? A gente está fazendo um estágio agora de organização do trabalho pedagógico e, em particular, a gente está fazendo na escola que eu trabalho. E aí o professor Márcio me mandou a convocação do conselho e aí eu falei, olha, vamos participar dessa reunião também. E os meninos tiveram um pouco da vivência e acharam super legal, assim. Eu nunca tinha participado de nada nesse sentido, o Nicolas talvez já, porque o Nicolas também trabalhou em escola, eu só estágio mesmo, e estudei em escola só, mas nunca participei de nada nesse sentido.
E ontem a gente participou do conselho de classe, do conselho. conselho de escola, que era a PPF. E da reunião da PPF. E da Foram reunião da três- PPF também. Foram os 3 no mesmo dia em sequência, assim. Então foi ver que a escola é muito mais política do que você imagina. Muito Exato. mais política. E por trás de uma sala de aula tem muitas outras coisas que não só a sala de aula. Não que seja pouco, a sala de aula já é um espaço muito complexo, mas a escola ela é mais complexa do que a sala de aula. Sim. E a ideia do nosso estágio é justamente essa, assim. Porque para mim tem sido uma experiência muito bacana. É claro que eu tô fazendo no meu próprio trabalho, mas eu vejo que os meninos estão tendo uma experiência muito legal lá. Assim, até porque como a gente tem um pouco mais de acesso às outras coisas, o diretor da escola também é super solícito, a gente consegue ver que para acontecer a sala de aula são muitas coisas envolvidas. Né? Eu acho que é isso, então. Isso aí. Professor, Muito obrigado, professor, por ter Obrigado. vindo. Deixa que o agradeço. professor A gente- fazer algum agradecimento final, né? Dar algum verdade. recado. Quiser mostrar a xícara do professor Ah. Wagner. Estou aqui fazendo propaganda do Wagner, né, que divide sala comigo. cadê a câmera? Professor Wagner, Está convidadíssimo. Tá convidado para vir pro professor podcast Wagner também. já está convidado para o nosso podcast também. Inclusive, né, nós já citamos o nome dele ontem, que a gente estava fazendo Fazendo os próximos os passos, próximos né? passos. O Wagner é o O convite próximo. vai chegar para você, O não vai convite vai demorar chegar muito. pro senhor em breve já, professor. Muito Se não nesse semestre ainda, pode ter certeza que vai ser a primeira ou segunda entrevista do próximo. Então, tá bom? Wagner, você Tá. tem pouco tempo para providenciar uma caneca com o meu rosto. Tá vendo? Brincadeira. Não, mas eu queria então agradecer pelo convite. Confesso que foi um desafio. Eu falei para vocês, eu sou um homem tímido, então Nossa, estar o professor aqui, falou bem, bem, ó. estar aqui é um desafio, mas eu fiquei bem contente, me senti muito honrado. Queria agradecer às pessoas que estão comigo, né? As pessoas, meus orientandos, minhas orientandas, os professores que trabalham comigo, os meus alunos, vocês. É o pessoal do Leamate, né? Que faz as coisas acontecerem. Assim, eu não sou nada sem essas pessoas. Então agradeço muito e agradeço mais uma vez pelo convite de vocês. A gente que agradece, Obrigado, professor. professor. Então, pra gente finalizar, só vou pedir pra vocês, não esqueçam, deixar o like, comentar, compartilhar, tanto nesse episódio quanto no episódio anterior. E se inscrevam no canal. Se inscrever no canal também, por favor, né? Isso. Então, agora pra finalizar, acho que a gente Seguir a faz gente a nas nossa... outras redes também. A gente tá lançando aí as redes, TikTok, Instagram, Isso tá em processo tá em de processo. desenvolvimento, mas vai lançar também, professor, vai lançar Vai. também. Vou chamar o Igor pra ver. Agora vamos finalizar com a nossa fotinha. A gente faz uma fotinha final aqui. Vamos aqui atrás. Eu quero ver no final, cara. Arruma aí, Igor. Vou guardar na minha assim, tá? Então, tá bom. Deixa só o Igor ver o enquadramento lá. E a gente Nosso tira técnico uma fotinha. de TI. Tá bom. Tá aparecendo legal, hein? Tá. Ô, professor, você tem que trazer o Leonardo pra ficar mais alto que o Igor aí. Pra ele não ficar se achando. Ele não ficar se achando. Vamos Todo ver. mundo lá, 1, 2, 3.